Boa noite, BV Nova. Boa noite a você, meu irmão, meu amigo, que está nos acompanhando neste momento online. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto de quinta-feira, nosso primeiro culto de oração e estudo bíblico deste ano, deste novo ano, hoje, dia 7 de janeiro de 2021. Sejam bem-vindos. Meu desejo, a minha oração é que neste momento a graça e a paz do nosso Deus invada o seu lar aí, em você, na sua família. Sejam todos muito abençoados. Vamos começar o nosso culto louvando o nome do nosso Deus, adorando ao nosso Deus, celebrando a Ele. Então convido você a cantarmos juntos neste momento. Na sua casa, santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom, santo, santo Deus tu és, santo é teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz, tudo que tens feito justo e bom, santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Agora vamos compartilhar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus e receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Eu gostaria hoje de retomar o mesmo texto que lemos no último domingo e vamos dar algumas ênfases diferentes. Portanto, o tema que eu trago nessa noite é oração que transborda amor. Quero convidar você a ler comigo carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos, versículos 9, 10 e 11. Diz assim a minha versão: Esta é a minha oração, que
que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, que o Espírito Santo guie a nossa reflexão neste momento. No último domingo, dia 3 de janeiro, no nosso estudo aqui da pregação, eu procurei dizer o que esses primeiros versículos aqui dessa carta de Paulo aos Filipenses, eles mostram de forma ainda que resumida o que seria o conteúdo dessa carta. Eu procurei apresentar 3 focos que transparecem do texto, que é o foco na oração, o foco no evangelho e o foco na esperança. Mas hoje, aproveitando este momento de estudo bíblico, eu gostaria de concluir o estudo desse trecho, mas falando especificamente a respeito desses 3 versículos que aqui lemos, onde Paulo declara qual é a oração dele. E eu diria que essa oração do apóstolo Paulo é uma oração que transborda amor. A oração de Paulo transborda amor, é uma oração extremamente altruísta. Paulo não faz aqui uma oração egoísta, Paulo faz uma oração altruísta. E essa oração que Paulo faz pelos filipenses é uma oração que nós, sem dúvidas, podemos trazer para a nossa vida a fim de desejarmos para nós exatamente essas coisas que Paulo desejava aos seus irmãos. E além de trazermos essa oração para a nossa vida e desejarmos essas coisas para nós também podemos assim orar pelos outros, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos familiares, pelas aquelas pessoas que já conhecem a Cristo e a quem nós queremos ver desenvolvendo a sua salvação. Então, não tem como não olhar para esse texto e perceber que essa é uma oração que transborda amor. Ainda que essa oração possa ser dividida de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus que faça na vida dos seus irmãos, não tem como não notar que essa oração transborda amor. Então, eu retirei daqui 5 pontos acerca desse amor que transborda dessa oração, e é esse amor que eu penso que nós devemos desejar para nós devemos pedir a Deus, nós devemos buscar desse amor e também devemos orar uns pelos outros para que a nossa comunidade seja uma comunidade que transborda amor, assim como Paulo desejava e orava que aquela comunidade, daquela igreja ali na cidade de Filipos fosse. Então, eu convido você a me acompanhar nessa reflexão, nesses 3 versículos, 9, 10 e 11, acerca da oração que transborda amor. E a primeira coisa que eu noto aqui é que Paulo pede um amor sem medida. O versículo 9 diz, Paulo, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. A igreja em Filipos era sim uma igreja amorosa. Tanto é que essa comunidade havia acabado de enviar para Paulo doações enquanto Paulo estava preso. Sem dúvidas, essa era uma igreja amorosa. Mesmo quando nós lemos Atos, capítulo 16, quando essa igreja começa a se formar ali, uma mulher chamada Lídia convida Paulo e sua comitiva para ficar na casa dela, como uma atitude de amor. Uma estadia na sua casa como uma atitude de amor. Então, não há dúvidas de que essa era uma igreja amorosa. E é tão interessante isso, porque um pouco antes aqui, nesse primeiro capítulo de Filipenses, no versículo 6, Paulo diz, estou convencido de que aquele, ou seja, ele está falando de Deus, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Paulo está convencido de que Deus vai continuar trabalhando na vida dos seus irmãos. E por isso ele ora por mais amor, para que esses irmãos tenham mais amor, amor sem medida, amor por Deus, amor uns pelos outros, amor pelos descrentes. Ou seja, o desejo de Paulo é que esses irmãos experimentem de mais amor, amor sem medida. O desejo de Paulo é que o amor daqueles seus irmãos aumentasse
cada vez mais. Se há algo que a igreja pode sempre querer mais, se há algo que a igreja sempre pode elastecer mais, esse algo é a prática do amor. Nós devemos desejar isso, devemos pedir isso a Deus e devemos orar para que Deus faça com que a nossa comunidade esteja cada vez mais se expandindo, se alargando na prática do amor. Como disse na história da igreja, Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. O amor é uma condição do cristão. O amor é uma condição do crente. O amor é uma condição daquele que foi salvo por Jesus Cristo. Não é uma característica. O amor é uma condição. A primeira carta de João, no capítulo 4, diz assim, os versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então temos que amar. O amor é uma condição do cristão, do crente, daquela pessoa que foi salvo por Cristo. Mas mais do que isso, uma vez cristão, uma vez crente, uma vez salvo por Cristo e uma vez alguém que vive em amor, devemos desejar que o amor aumente cada vez mais. Então, amor sem medida. A oração de Paulo é uma oração que transborda amor e amor sem medida. Em segundo lugar, a oração fala de um amor consciente, porque a continuação do versículo 9 diz assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção. Para que o amor cresça, é preciso existir conhecimento, compreensão, discernimento. O amor guiado pelo discernimento, ele tem um rumo correto, tem um rumo certo. Nós estamos muito acostumados a relacionar amor com emoção, com sentimento, mas é preciso também inteligência, conhecimento e discernimento para amar. Amar também exige inteligência, conhecimento. É por isso que precisamos de um amor consciente. Um exemplo clássico disso é quando nós precisamos ajudar alguém. Quando nós precisamos praticar esse amor que recebemos de Deus e passá-lo à frente para outras pessoas, nós precisamos de inteligência para dar a essas pessoas, para discernir aquilo que elas realmente precisam. Quando nós dizemos, por exemplo, no popular, não basta dar o peixe, é necessário ensinar a pescar, e muitas outras vezes, além de ensinar a pescar, é necessário também dar condições para que essa pessoa pesque. Dizendo assim no popular, para ficar claro, não nos basta dar, não nos basta agir em amor, mas nós precisamos agir em amor com inteligência, com discernimento. Nosso amor deve ser sem medida e também consciente. Em terceiro lugar, o nosso amor deve ser um amor excelente. Devemos desejar, devemos orar para que nosso amor seja assim. O versículo 10 diz assim, para discernirem o que é melhor. Ou seja, Paulo ora para que o amor aumente. Paulo ora para que o amor seja um amor com inteligência, com percepção, com discernimento, mas ele também ora para que o amor dos seus irmãos filipenses seja um amor excelente, no sentido de que eles consigam discernir o que é melhor. Ou seja, não nos basta aprender a distinguir o que é bom e o que é ruim. O amor consciente nos ajuda a distinguir o que é bom e o que é melhor. O amor nos conduz à excelência. Excelência significa a qualidade do que é superior. Eu acho muito interessante, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo 31, antes de Paulo entrar no conhecido capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre o amor, mas antes disso, no versículo 31 do capítulo 12, ele diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele diz, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. De fato, o amor nos guia à excelência, que é a qualidade do que é superior. Ou seja, além de distinguir, de discernir entre o bom e o ruim,
O amor consciente, o amor inteligente nos leva em direção à excelência para que a gente consiga distinguir também entre o que é bom e o que é melhor. Em quarto lugar, e aqui nós entramos numa segunda parte da oração de Paulo, porque no versículo 10 ele fala assim, que o amor dos filipenses deve aumentar, ele está pedindo isso para Deus na sua oração que transborda amor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Essa pureza tem a ver com sinceridade, Você sabe que essa palavra, sincero, aqui, mesmo na nossa língua portuguesa, ela tem origem latina, que tem a ver com as louças que eram vendidas, e alguma dessas louças, quando quebradas, os seus produtores passavam uma cera por cima dessa louça e colocavam em exposição para vender. Quando o comprador comprava essa louça, levava para casa, e com o passar dos dias ali, com o calor, enfim, com as condições climáticas, essa cera derretia, e o derretimento dessa cera revelava que essa louça estava quebrada, estava trincada, e isso era um problema. Então, quando os compradores iam para comprar essas louças, esses vasos, eles diziam assim que eles gostariam de ter uma louça sinecera, da onde vem a nossa palavra sincera, ou seja, sem cera. E quando Paulo está falando sobre isso, eu acho muito interessante, porque ele está orando para que os seus irmãos tenham uma vida autêntica de integridade. A integridade, o amor, nos gera esse amor sincero, essa vida autêntica de integridade, ou seja, um caráter que não quebra sobre pressão. Nós devemos orar por isso, devemos desejar isso para as nossas vidas e para a vida uns dos outros. E, além disso, Paulo também fala que, a fim deles serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A palavra irrepreensível significa literalmente não tropeçar. Outras versões dizem também inculpáveis, ou seja, num sentido positivo, que nós devemos buscar a santidade pessoal para não causar escândalos aos outros, por conta de queda de natureza moral. Ou seja, o nosso amor deve ser sincero. Devemos desenvolver a nossa salvação, crescer, a fim de nos apresentarmos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E em quinto e último lugar, o versículo 11 diz assim, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Em quinto e último lugar, o amor que transborda dessa oração, que é para nós, que era para os filipenses e é para nós, é um amor frutífero. O texto diz fruto de justiça, que não é a ideia da justificação, mas se trata de uma justiça prática, que vai moldando o indivíduo à pessoa de Cristo. Trata-se, obviamente, de um fruto sobrenatural. Não é um fruto autogerado em nós mesmos, mas sim a vida de Cristo, que se manifesta nos crentes. Então, Paulo ora para que seus irmãos tenham esse fruto da justiça, esse fruto que vem por meio de Cristo Jesus. E eu lembro de Gálatas capítulo 5, lá no versículo 22, que nos fala sobre o fruto do Espírito. E a primeira evidência do fruto do Espírito é justamente o amor. Então, essa oração de Paulo é uma oração que transborda amor. Nós devemos desejar para as nossas vidas e nós também devemos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja que transborda amor, amor sem medida, amor consciente, amor excelente, amor sincero e amor frutífero. Tudo isso para quê? Para alcançarmos o fim último de todas as coisas. O fim último de todas as coisas é a glória, é o louvor do nosso Deus. É assim que Paulo encerra o que nós temos aqui como versículo 11, ou seja, ele fala o fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse é o fim último das coisas, a finalidade de todas as coisas é a glorificação e é o louvor do nosso Deus. Como diz Romanos, como o próprio Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha oração por mim e por você, pela nossa igreja, é que nós sejamos essa comunidade de alegria,
mas também essa comunidade que transborda amor. Assim como Paulo orou pelos filipenses, essa é a minha oração pelos londrinenses, pela IBV Nova, pela minha vida, pela sua vida, da sua família, para que sejamos uma igreja alegre e uma igreja que transborde amor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos guie nesse caminho rumo a esse amor transbordante, a essa alegria transbordante, para juntos alcançarmos o fim último de todas as coisas, que é a glória e louvor do nosso Deus. Que você tenha um excelente restante de semana. Eu quero orar com você e por você. Neste momento, convido você a orar comigo. Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra falou conosco nesta noite. Deus, eu oro por cada irmão que está assistindo neste momento, que está participando deste culto. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe cada lar aonde essa transmissão chega neste momento. Deus, oramos pela nossa igreja, que o Teu Espírito Santo haja em nós, fazendo da nossa igreja uma comunidade que transborda alegria, uma comunidade que transborda amor, uma comunidade que deseja mais amor para si e para os outros. Que o Senhor nos dê a graça de sermos encontrados entre os crentes que transbordam alegria e amor. Muito obrigado, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou. Vamos adorar o nosso Deus para todo sempre. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Mais uma vez, vamos louvar o nosso Deus, o nosso Jesus e Senhor. Meu Jesus,